Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 26 de setembro de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos no quinto texto da segunda parte do nosso livro de exercícios, o que é o corpo, e vamos a ele. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior desta cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele, às vezes, parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende as mãos para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Muito bem. A lição do dia, igualmente maravilhosa. A minha visão, lição 269, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. A ilusão que transcende todas as ilusões que nós fizemos é o perdão, tá, gente? Quem está estudando o livro-texto comigo sabe bem disso. Hoje, escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. Hoje a nossa visão é, de fato, abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus.
aquele que é a nossa própria identidade. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo no meu irmão. Só tem um jeito de eu contemplar a face de Cristo no meu irmão. O meu irmão que está me ofendendo, o meu irmão que está me agredindo, o meu irmão que está me causando dano, né? Digamos assim. É eu entender que o meu irmão é o meu salvador. Então, que o meu irmão está ali na minha frente para trazer uma correção da minha mente, né? Eu estou, de uma forma ou de outra, enviando uma energia para o meu irmão, consciente ou inconsciente, que não está sendo bem recebida. E o meu irmão está ali para me trazer a minha correção. Aí talvez você fale assim, poxa, mas eu sempre tratei essa pessoa muito bem. Talvez seja justamente esse o problema. Talvez você tenha tratado muito bem para evitar o conflito. Qual seria, então, nesse caso, a lição do universo para você? Você vai precisar aprender a se posicionar. Você vai precisar aprender a cuidar do seu espaço sagrado. Entende? Tem sempre uma lição. Tanto que a gente tem uma lição que é: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Então tem sempre uma lição. Tem sempre algo que eu preciso modificar no meu comportamento, na minha atitude em relação ao outro. A minha visão é dirigida para contemplar a face do Cristo. Quando eu peço a Deus para me mostrar o que esse relacionamento está tentando me ensinar, eu santifico o relacionamento. Ele deixa de ser um relacionamento especial, um relacionamento profano, um relacionamento mundano, um relacionamento de terceira dimensão, e ele se torna um relacionamento santo. Não importa muito o que vai acontecer com esse relacionamento no plano fenomênico. Não importa muito, percebam. O que verdadeiramente importa é o que eu vou aprender com esse relacionamento. Ok? É o que eu vou aprender com este relacionamento. E, gente, vocês a essas alturas do campeonato, na lição 269, amanhã a gente termina essa sessão, passamos para a sessão que é o Cristo. Eu tenho certeza que vocês a essas alturas, na lição 269 da jornada 2025, uma nova escolha, vocês já estão se dando conta de que o que a gente tem para aprender é bastante coisa, né? Não é pouco não, né, meu amor? Você veio aqui participar do vídeo? Aslan acabou de chegar aqui. Aslan, você quer participar do vídeo, meu filho? Quer? Quer? Você quer, meu amor? Você já deve ter percebido isso. É muita coisa, gente. É muita correção, porque nossas mentes estão viradas pelo avesso, né? Você quer vir aqui? Hein? Quer? Quer vir aqui? Vem cá. Vem cá na mamãe. Então, se está do lado avesso, se está... Eu só espero ele botar a patinha. Se ele não bota, eu entendo que ele não quer. Oi, dá um oi pro Davidson Tyrone. Oi, tudo bem? Fãs, apareci. Agora o resto do vídeo é vídeo com gato. É vídeo com gato no colo. Então, se a minha mente está virada pelo avesso, se a minha mente está de cabeça para baixo, literalmente, porque quem a está comandando é o meu ego negativo, o sistema de pensamento do ego, então eu vou ter que fazer um esforço considerável de retreinamento mental, que é o que a gente está fazendo aqui agora, para virá-la do direito, para colocá-la de cabeça para cima. Não é isso? Então é isso que a gente está fazendo, que estamos fazendo juntos aqui. E quando eu verdadeiramente peço a Deus para me mostrar o que eu preciso aprender com cada um dos meus relacionamentos,
com cada uma das situações como é que se diz, enfrento na minha vida, esse pedido vai ser atendido e eu vou poder olhar para tudo, né? Deixa eu falar aqui bonitinho. Eu vou poder olhar para tudo contemplando a face de Cristo. Eu vou contemplar a face de Cristo em tudo. Eu não vou me deixar enganar pelas manifestações fenomênicas. Eu vou sempre buscar a dádiva de Deus que está ali por trás daquela situação. Como dizem os cabalistas, eu vou buscar a luz do Criador. A luz do Criador está ali naquela situação. Definitivamente, inexoravelmente, a luz do Criador está ali para eu crescer, para eu me lembrar de quem eu sou, para eu me lembrar mais um pouquinho de quem eu verdadeiramente sou. Aqui um rabo de gato. Um rabo de gato no vídeo. Ok? Vocês não acharem que eu minto, não, gente. É a paixão desse gato. É fazer vídeo pra vocês. Né? Mestre Aslan. Né? Mestre Aslan. Tá aqui trazendo a energia dele. A energia felina. A energia da autoestima. A energia da autoconfiança. A energia de que eu sei exatamente quem eu sou. A energia do posicionamento. Só quem tem gato consegue entender isso. Só quem convive com esse tipo de animal consegue entender isso. Você jamais será o dono de um gato. O gato, ele é dono dele mesmo. Por isso que eu amo os gatos. Porque eu sou uma pessoa cachorro. Então, eu preciso aprender a ser uma pessoa gato. Então, eu tenho mestres gatos que me ensinam como ser gato, né? Aqui, meu mestre gato. Meu mestre gato para vocês, né? Porque o gato, ele te ensina que você vai ser amado nos termos dele, né? Não, deixa o microfone. Você vai ser amado nos termos dele. Ele jamais vai deixar de ser quem ele é para agradar você. Né? Ele se ama. O que ele vai fazer se você maltratá-lo, e ele puder, obviamente, ele vai fugir, ele vai embora. Né? O cachorro não, o cachorro fica lá, sofrendo maus tratos. E se você pudesse falar com o cachorro, provavelmente ele ainda vai dizer para você os motivos que o dono tem para maltratá-lo. Né? Então nós estamos nessa jornada de autoestima. Os gatos nos ensinam muito, né? Eu tenho 2 alunas aqui que adotaram gatos. E eu acho que muito por minha responsabilidade, né? A Raquel Mendes, que está com uma gatinha linda. E a Ivone Anitta, que está conquistando uma gatinha que está indo visitá-la na casa dela, né? Então é isso. Os gatos nos ensinam muito. Os gatos nos ensinam a nós nos aceitarmos como somos. A sermos autênticos. Sabe? A amar verdadeiramente quem nós somos. Ele tá me olhando aqui, ele olha assim pra mim com uma cara de como quem diz, mãe, eu te amo. E os gatos, eu tava lendo outro dia que os gatos, eles não entendem que os adultos, que as pessoas não são gatos. Né? Na verdade, eles acham que eles são pessoas. Né? Eles não têm essa noção. Né? E quando você sai, que ele fica meio desesperado, porque você tá demorando a voltar, ele entende que você saiu para caçar. Então, se você tá demorando para voltar, talvez tenha dado alguma coisa errada, né? E eles acham que eles são pessoas. Então, você não é dono de um gato, né? Ele é o seu dono. Né? A gente fala, eu sou dona do Aslan, mas isso é forma de... É uma maneira de a gente se expressar, né? Eu não sou dona do Aslan. Aslan é o meu dono, né? Aslan é o dono do meu coração, né? Tá bom? Então vamos à leitura do texto da Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, dia 26 de setembro. Sentindo-nos protegidos. Nossa tarefa não é aquela simplista de nos sentirmos seguros, de viver e amar num mundo utópico.
Segundo comentou uma mulher, nossa tarefa é fazer com que nos sintamos seguros enquanto aprendemos a viver e a amar num mundo que é inseguro. Não desejamos insistir nos perigos porque isso fortalece o negativismo. Nem queremos ignorá-los ou fingir que eles não existem. Se vamos tomar um banho de sol, não devemos ser ingênuos quanto aos perigos do sol. Sabemos que os raios prejudiciais podem nos queimar. Tomaremos precauções para nos proteger e assim poderemos desfrutar dos benefícios do sol. Essa é a nossa tarefa na recuperação. Eis o que uma terapeuta me disse. Imagine-se rodeada por uma cortina protetora. Coloque-a em torno de você. Uma cortina de um tecido que não seja pesado ou grosso demais, a ponto de evitar que a luz penetre, e que não seja nem tão fino que a deixe exposta ao perigo. Imagine-se rodeada por uma cortina de proteção eficaz. Tenha a certeza de que essa cortina esteja aberta para o bem. Houve um tempo em que ela era muito pesada. Não deixava entrar o que você queria. Agora, mude essa cortina para que ela possa deixar o bem entrar. Essa é uma cortina protetora para a vida e para o mundo. Veja-a, imagine-a, sempre em torno de você. Ela a envolve no amor, no conforto, na proteção. Nenhum perigo pode entrar, nenhuma energia negativa pode penetrar por essa cortina. Vá em paz, vá em segurança, vá agora, sabendo que está sendo protegido. Vá a qualquer lugar que você precise ir. O mal foi bloqueado, o bem está penetrando à vontade. Você não tem de esforçar-se tanto para se proteger. Pode relaxar e aproveitar a vida, confiando que está segura. Vá sem medo, porque você está envolvida por amor e proteção, e sempre estará. Hoje, me visualizarei envolta por uma cortina protetora que bloqueia os raios negativos e prejudiciais do mundo, mas que é feita de forma a deixar o bem entrar. Então, esse texto bonito, poético, está falando sobre limites. Está falando exatamente sobre aquela frase da Marianne Williamson que a gente leu anteontem ou antes de anteontem. Como é que ela ia ensinar a filha pequena a fechar as portas para a negatividade, sem fechar o coração. Como é que eu posso praticar isso? A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Como é que eu posso contemplar a face de Cristo numa pessoa que se comporta comigo como um demônio? É exatamente assim. Um grande erro, gente, e eu acho que a gente tem que fazer uma live especial sobre isso, né? Um grande erro que a gente comete é a respeito do que é o verdadeiro perdão. No verdadeiro perdão não é necessário que haja convívio. Nós precisamos aprender a nos respeitar mutuamente. Eu vou caçar um texto, eu tenho que achar esse texto para essa parte da nossa jornada 2025, uma nova escolha. Um texto do mestre Paramahansa Yogananda, em que ele fala sobre o excesso de familiaridade. Quando eu, louca, e quantas vezes já fiz isso na minha vida, invado os limites do outro. E quando eu, louca, permito que o outro invada os meus limites. Né? Eu tenho que criar essa cortina à minha volta. Essa cortina permeável. E essa cortina, gente, ela vai ter uma diferenciação em função das pessoas com as quais eu estiver me relacionando. Então, a cortina que eu vou usar na minha casa, com a minha família, ela vai ser diferente da cortina que eu vou utilizar no meu trabalho. Ela vai ser diferente da cortina que eu vou utilizar com os meus vizinhos, talvez de prédio, de rua.
essa cortina vai ter que ser diferenciada, né? Eu vou ter que dividir. Tem um curso do Theta Healing que é muito bom sobre isso, que é você e seu círculo íntimo. E nesse curso a gente aprende que a nossa intimidade, ela é como se fosse um conjunto de círculos concêntricos, né? O centro de todos esses círculos sou eu. Os círculos mais afastados são aquelas pessoas cujo meu convívio é muito pequeno. Talvez os meus colegas de trabalho. Lembrando que nós podemos fazer amigos no trabalho. Eu tenho grandes amigos, inclusive amanhã vou almoçar com 2, que fiz no trabalho. Eram colegas, viraram amigos. Outros colegas do trabalho permaneceram colegas, né? Então, essa cortina, ela vai ser, por exemplo, muito mais leve, muito mais diáfana com o meu companheiro, com o seu marido, com a sua mulher, não é? Ela vai ser uma cortina mais espessa com o seu vizinho, ok? Conseguem entender isso? E isso é parte da recuperação da nossa forma doentia e egocêntrica de nos relacionarmos. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer uma determinada terapia, que eu já falei para vocês dessa terapeuta, a Yara Best foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu ainda não tinha começado. Eu já era uma estudante de um curso em milagres, mas eu ainda não tinha começado nessa época a fazer as aulas com a minha professora, né? Mas eu me lembro que nessa terapia, uma das primeiras coisas que ela falou para mim quando eu cheguei, ela falou assim: é muito interessante porque à medida em que você fala que você vai falando da sua vida, me parece que a sua família tá toda emaranhada, que você não sabe muito bem onde você começa e onde você termina, onde os membros da sua família começam e onde os membros da sua família terminam. Se vocês pegarem o meu mapa astral, tiverem algum entendimento de astrologia, isso está lá, mostrado com muita clareza no mapa astral. Por isso que o mapa astrológico ele é uma ferramenta terapêutica tão poderosa. Por isso que se você entende astrologia, trabalha com psicoterapia, você abrevia um processo terapêutico com o mapa astral da pessoa. Se você entender de um curso em milagres, então. Não é mesmo? Tá tudo escrito lá, né? E era isso, eu tinha uma dificuldade muito grande de saber quem eu era. Era energética, era uma dificuldade energética. A minha energia era completamente misturada com a energia das pessoas da minha família, né? Enfim. Então é disso que ela tá falando nesse texto, dessa cortina. Uma parte-chave da nossa recuperação dos relacionamentos especiais ou governados pelo sistema de pensamento do ego é justamente isso. É o estabelecimento do nosso espaço sagrado, como chamam os índios norte-americanos. Ei, esse aqui é o meu espaço sagrado. A partir daqui você não vem. Ah, mas eu quero. E não vai ser possível. Tá bom? Vamos ao texto de Marianne Williamson, Um Retorno ao Amor. O texto de hoje é o item 16 do capítulo sobre relacionamentos. Compromisso. Quem Deus uniu, o ego não separará. Eu vou tirar um minutinho para comentar essa frase. Essa frase, agora o que a Marianne vai explicar,
é justamente o significado correto do ensinamento de Jesus, tá? O que a Igreja Católica, e eu não vou falar de outras igrejas cristãs porque eu não sei se é o caso, mas o que a Igreja Católica nos ensinou é que se você casar, não pode mais se separar. Seria um pecado você se separar. Então é mais uma vez, chamando aqui Dr. Kenneth Wapnick, é mais uma vez você confundir a forma com o conteúdo. E é esse o erro que 99% das pessoas que compreendem equivocadamente os ensinamentos de Jesus cometem. Para isso a gente tem um curso em milagres para fazer a correção, né? Então, o que Deus uniu, o ego não pode separar. E a filiação é una, tá? A filiação é uma só. Nós somos um. Então, era disso que Jesus estava falando. Agora, se você vai se separar do seu marido, você vai continuar sendo um com ele. Não, isso não deixa de ser verdade, mas você decidiu que aquela relação ali não tem mais nada para te ensinar, ok? Você pediu orientação, você entrou em oração, o Espírito Santo te orientou que agora é hora de partir para uma nova aventura na sua vida. Você não quer ir para sua cama não, meu filho? Vai para sua cama, vai. Ok? Então, mais uma vez, que não confundamos a forma com o conteúdo. Jamais. Um curso em milagres é sobre o conteúdo. Quando eu pratico essa lição aqui, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. A face de Cristo no outro é o conteúdo. É a essência. É como a gente aprende na Seichonoye. Em essência, todas as religiões, a verdade de todas as religiões é sempre a mesma. A religião é a forma, a verdade é a essência. Entenderam? Aí eu vou contar pra vocês uma coisa hilária, né? Outro dia eu tava vendo um post no Instagram que eu adorei, de um americano que eu sigo, que eu adoro, e aí a aluna dele escreveu pra ele, botou naquelas caixinhas de perguntas, né? Botou assim, o meu namorado, ele me traiu, mas ele falou pra mim que aquilo ali não significava nada. Por quê? Porque nós somos todos um. Ó, eu vou repetir pra você que não me entendeu. Ela escreveu pra ele. O meu namorado me traiu, mas ele me disse que não tinha a menor importância, porque em essência somos todos um. E aí? Faz sentido pra você? Ou vocês acham que ele usou uma verdade para justificar uma mentira? Hã? Olha, eu menti pra você, eu te enganei, eu te sacaneei, mas olha só, eu, você e a fulana somos todos um. Nós somos todos um. Eu, você, a fulana, a beltrana, a cicrana. Somos todos um. Só que eu fiz um contratinho com você. Com a dona fulana não fiz. Aí eu pergunto pra você, se o seu sócio quebra o contrato, você pula fora da relação? Aí é com você, né? Vou deixar isso como isca para vocês pensarem, tá? Se você quiser compartilhar a sua opinião comigo nos comentários, por favor, compartilhe. Aliás, eu gostaria de ouvir muitos comentários de vocês a respeito daquele texto que eu li anteontem. Pouca gente comentou, né? Que a Janaína comentou que concordava. Vocês comentaram pouco, eu queria muito saber a opinião de vocês. Queria muito saber a opinião de vocês, porque quando eu leio os comentários de vocês, eu aprendo pra caramba. Então me ensinem. O que vocês acham? Tá? Compromisso. O que Deus uniu, o ego não separará.
Um curso em milagres diz que precisamos nos comprometer totalmente em nossos relacionamentos, e assim eles nunca competirão um com o outro. Compromisso num relacionamento significa compromisso com o processo de entendimento e perdão mútuos, independentemente de quantas conversas isso exija, ou de quão desconfortáveis essas conversas possam se tornar às vezes. Quando nós nos separamos fisicamente de alguém com quem estivemos envolvidos, isso não significa que o relacionamento tenha terminado. A separação é, na verdade, um outro capítulo no relacionamento. Frequentemente, abandonar a velha forma de relacionamento transforma-se numa lição de amor puro, mais profunda do que qualquer outra que teria sido aprendida, caso o casal tivesse permanecido unido. No fim do chamado relacionamento, às vezes eu sentia que eu estava me apaixonando mais pela pessoa do que antes. Às vezes isso acontece. O amor vai para um outro nível, né? Meu amor é tanto que eu posso libertar você para você ficar onde você precisa estar. E para que você possa ir aonde você precisa ir. Que lindo! Eu te amo tanto que eu te aceito do jeito que você é. Você precisa ir. Você precisa estar em outro lugar, você precisa estar com outra pessoa. Então eu vou trabalhar o meu desapego. Nesse momento, num relacionamento, não se trata do final. Trata-se de chegar ao objetivo máximo de qualquer relacionamento que encontremos o significado do amor puro. No qual encontremos o significado do amor puro. Às vezes a lição a ser aprendida em um relacionamento, prestem atenção. Às vezes a lição a ser aprendida num relacionamento é como permanecer ali e tentar fazer as coisas funcionarem. Outras vezes, a lição a ser aprendida é como sair de uma situação que não nos serve mais. Ninguém pode determinar pelos outros qual princípio se aplica a qual circunstância. Essencialmente, a nossa conexão com o Espírito Santo, o nosso próprio professor interno, a única coisa que pode nos levar ao desdobramento superior de eventos através de um entendimento mais profundo, tá? Então, só o Espírito Santo vai poder dizer para você se é hora de ficar ou hora de partir. Tá bom? Afirmei em várias de minhas palestras: nunca abandone uma pessoa quando você estiver indo embora. Adoro essa frase. O que isso significa? Significa que é importante que honremos a natureza eterna dos relacionamentos. Quando eles mudam de forma, seu conteúdo não precisa ser reduzido. O ego diz: olhe, você já terminou com eles, não deu certo, não estamos mais juntos. O que passou, passou, eu estou com outra pessoa agora. O ex se torna então um cidadão de segunda classe. Por que você está falando com ele? Nós estamos juntos agora. Azar da pessoa que não aguenta a cura entre o homem ou a mulher e o seu ex. Perfeito. Né? Ainda mais se houverem crianças envolvidas, né? Agora eu não sei, agora se houver crianças envolvidas, eu acho. O verbo haver aqui, ele não se flexiona. Não deve ser flexionado. Tá? Ainda mais se houver crianças envolvidas, filhos. No fim, percebemos que a maneira como a pessoa tratou o seu último companheiro é exatamente como ela vai nos tratar. Sentimos ciúmes, a necessidade de nos agarrarmos ao que temos, porque nessa área, como em todas as outras, o ego diz que existe uma quantidade limitada de amor disponível, que o bem da outra pessoa leva o nosso próprio bem embora. Né? Ontem eu dei uma vivência do Stargate na minha escola de Theta Healing sobre a escassez, né? E foi exatamente sobre isso que falamos, né? Eu vou deixar vocês aqui com as perninhas do Aslan. Olhem que bonitinho, lavando o pezinho. Aslinho. Aí, nem dá bola. Isso é um gato. Maravilhoso. Não dá bola porque está concentrado no que está fazendo.
Por que você está me perturbando, mamãe? Enquanto eu faço o meu asseio pessoal, a minha higiene pessoal. O ego é a crença em recursos finitos, mas o amor é infinito. Eu quero que vocês anotem essa frase na agendinha no dia 26 de setembro. O ego é a crença em recursos finitos, mas o amor é infinito. O amor, o bem, o dinheiro, a abundância, a prosperidade, a saúde, a paz, a alegria, todos são recursos infinitos, todos. Porque todos vêm de Deus e Deus é infinitamente infinito, né? Deus é infinitamente infinito. Sempre que o amor é acrescentado a qualquer parte de nosso sistema, há um acréscimo em todas as outras partes. O amor dá origem apenas a mais amor. Se meu marido ou namorado se cura do seu último relacionamento, isso apenas aumenta a sua capacidade de me amar a partir de um local curado e íntegro. A última mulher que passou pela sua vida não é a minha concorrente, é a minha irmã. Virgem Maria, nos ajude aqui agora. Um homem que conheci veio jantar em minha casa. Estávamos saindo tinha pouco tempo e perguntei a ele o que ele tinha feito o dia inteiro. Ele me disse que tinha trabalhado o dia inteiro num roteiro com a sua última namorada, que ainda era a sua sócia. Ele me contou que haviam entrado numa conversa difícil sobre o seu relacionamento. Ela ainda estava magoada, sentia tristeza ao vê-lo partir. Todas aquelas coisas que nós já conhecemos. Perguntei a ele como tinham terminado e ele me disse que ela ainda estava bastante contrariada. Coloquei de lado a comida que estava preparando, olhei-o nos olhos e disse: telefone para ela. A imagem daquela mulher em algum lugar da cidade, passando por toda aquela ansiedade terrível, enquanto nós dois estávamos ali fazendo um jantar romântico, era difícil de suportar para mim. Já tinha estado na pele dela. Teria sido totalmente antiético da minha parte não consolar aquela mulher e os seus sentimentos. E ele me perguntou: você não se importa? Nem um pouco, disse a ele. O jantar pode esperar. Nossas necessidades não estão separadas. Se contribuímos para o sofrimento de outra pessoa, isso sempre voltará para nós, para nos assombrar. Se fizermos o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la, alguém virá fazer o mesmo conosco. Não adianta simplesmente sentar-se e esperar sem fazer nada enquanto as outras pessoas sofrem. Usando o lugar comum. Não é minha responsabilidade. Um clichê. Ou eu seria codependente se eu me envolvesse, como uma desculpa para a postura egoísta. Uma vez uma mulher me disse, depois de uma situação na qual eu me senti traída: eu nunca quis magoar você. E eu então respondi: mas você também nunca quis me dar afeto. O amor não é neutro. O amor assume posições. É um compromisso para a obtenção das condições de paz para todos os envolvidos. Essa frase aqui eu também quero que vocês escrevam ela na agendinha, tá? O amor não é neutro. Ele assume posições. Então, quando você estiver no seu dilema de neutralidade, inclusive as políticas, lembre-se dessa frase. O amor não é neutro. Ele assume posições. Sempre. Ok? E eu vou dar outra dica para vocês. E essa eu aprendi na Seitonoye. Eu não me posiciono contra ninguém. Mas eu me posiciono a favor dos meus valores. Ok? Acho que aí vocês já entenderam tudo. O amor se posiciona a favor do amor. Entenderam? O amor sempre vai se posicionar a favor do amor. Sempre. Mas o amor se posiciona. Não, bem, eu, quem sabe, talvez.
Não, gente. Jesus não era assim não, tá? Jesus não era assim. E eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade com pessoas que são assim. Essa ainda é uma limitação minha. Sabe uma vez um amigo meu, ele falou um negócio que nós estávamos conversando sobre um amigo em comum. E eu estava defendendo, ele reclamando do amigo em comum e eu defendendo o amigo em comum. Até porque eram dois amigos e eu queria vê-los bem. E ele falou pra mim uma frase assim: Jaqueline, você sabe... Você sabe que tem uma frase na Bíblia que diz que o inferno é dos mornos. E é uma frase, eu peguei aqui no celular, é Apocalipse 3,16. Assim, porque tu és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Tá? E aí Jesus fala à igreja de Laodiceia, repreendendo as pessoas que eram mornas. Ok? Então não seja morno. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Então o amor sempre vai se posicionar. Quando você vira as pessoas, não, talvez, eu acho, quizás, preste atenção. Essa pessoa, como diz a minha mentora profissional, essa pessoa acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Quem ganhar as eleições, ela tá dentro, né? Usando aqui a política como exemplo. Voltando ao meu amigo, que me falou essa frase, do outro amigo, eu falei assim, cara, eu pensei comigo, né? Eu não falei com ele, mas eu pensei comigo, eu falei assim, eu não acho fulano morno, mas eu gosto dessa ideia que ele traz. As pessoas que são mornas, elas não são confiáveis. Que elas não são verdadeiras. Porque dentro de nós, no fundo, sempre há um posicionamento. E o posicionamento, de acordo com a perspectiva crística, não é eu sou contra isso, mas eu sou a favor daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente discute o aborto na Seichonoye, nós que somos Seichonoye, nunca falamos que somos contra o aborto. Nós sempre dizemos que somos a favor da vida. Então eu não sou contra o aborto, mas eu sou a favor da vida. Em qualquer circunstância, ok? Ah, mas e se a mulher correr risco de vida? Aí tudo bem. Aí você tem uma razão legítima, ok? Ok? Ok. Pra gente finalizar, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, lição 269. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho, para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que tu me deste, e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. Hoje a nossa visão é de fato abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é a nossa própria identidade. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, ok?
Então, meus amores e minhas amoras, eu peço a vocês que comentem esses textos maravilhosos que nós estamos lendo. Contem-me como estão sendo as experiências de vocês, com tamanho nível de sabedoria, né? Tá bom? Eu acho que a gente termina um retorno ao amor. Deixa eu ver aqui quantas sessões estão faltando. Amanhã tem fé nos relacionamentos, casamento. Faltam 3 dias pra gente terminar a sessão. Tá? Lembrando que a gente não tá lendo o livro inteiro. Nós estamos lendo a sessão, o capítulo. Não é a sessão sobre relacionamentos. Não, é o capítulo. Ele tem itens, tá? E aí depois eu vou ver o que é que a gente vai ler. Mas eu vou achar o texto do Paramahansa Yogananda para vocês sobre o excesso de familiaridade, tá bom? Eu tô até olhando aqui pelo retrovisor da câmera, eu tô até achando que o livro tá bem ali. O livro de Mestre Paramahansa, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.